Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós vamos continuar falando sobre a Ásia, tá? Sobre o maior continente que tem no planeta Terra. E especificamente hoje nós vamos falar sobre clima e as formações vegetais da Ásia, tá bom? Então, é muito importante a gente entender um pouco essa dinâmica, já que a gente está falando de um continente que é bastante grande, é bastante diverso, porque isso também vai influenciar diretamente sobre a vida das pessoas e vocês já vão saber já e eu não vou adiantar, tá bom? Então, como sempre, vou começar a fazer uma leitura, comentando com vocês, acrescentando algumas coisas e assim a gente segue a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Dá um zoom aqui. Clima e formações vegetais na Ásia, tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O continente asiático apresenta grande diversidade de tipos climáticos e formações vegetais. Lembrando, quando a gente fala sobre clima, a gente está falando praticamente sobre a convergência entre temperatura e precipitação, tá bom? Então, aí a precipitação é a mais conhecida, é a chuva, tá? Mas a neve também é um tipo de precipitação, tá? Vou falando nos termos assim mais oficiais, porque vocês vão ver isso no ensino médio, no Enem e daqui em diante, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, essa diversidade é resultado de uma interação entre latitude, altitude do relevo, distância, proximidade das relações... em relação aos oceanos, o que a gente chama de maritimidade e continentalidade. Beleza, eu vou explicar por partes, tá bom? Vamos lá. O que é a ideia da latitude, né? Então, a gente tem um planeta Terra, né? Um planeta Terra, ele é grande, está inserido dentro de um sistema solar e esse Sol aquece o planeta Terra. Até aí, beleza. Só que, como o formato da Terra é esférico, a distribuição de calor vai ser diferente, né? Então, a gente tem a latitude zero, que a gente chama de linha do Equador, que é onde a gente vai ter a maior incidência de raios solares, ou seja, a região mais quente do planeta é a região da linha do Equador, que é a latitude zero, que é o centro ali do planeta, tá? Um exemplo do que tem nessa latitude zero, por exemplo, é a própria floresta amazônica, tá? Que tá ali mais ou menos na altura do que a gente chama de região equatorial. Então, assim, é a região mais quente do planeta, né? Não é à toa que a gente tem uma floresta do tamanho, da proporção e dimensão da floresta amazônica, se não fosse num lugar que fosse quente e também úmido, tá? Para dar conta, né? O clima tem que dar conta de suprir as necessidades de uma floresta tão grande quanto a floresta amazônica, só para vocês terem uma noção, tá? E tem o outro tipo de latitude, né, que é o que a gente chama de latitude 90, né, 90 graus, que é praticamente onde tem o polo norte e o polo sul, que são as regiões mais frias do planeta, tá? Então, entre essas regiões mais frias, que recebem uma incidência de raio solar menor, e entre as regiões mais quentes, que a gente chama de zona equatorial, vai ter uma zona intermediária que a gente chama de temperada, tá? Então, o que é a zona temperada? É a zona onde converge ali um meio termo, tá? Das temperaturas quentes e frias. Por isso que o nome é temperada, né? Porque uma é como se temperasse, né? A temperatura quente com a temperatura fria. Deu para entender? Então, isso é latitude. O que a gente chama de altitude do relevo? A gente aqui no planeta Terra, normal, né, a altura do relevo em relação ao nível do mar. Isso que a gente chama de altitude, né? Então, as regiões de altas... As regiões de altas montanhas, tá? Geralmente elas são mais frias, por quê? Porque quanto mais alto é o relevo, né? Então, quanto mais alta é a atmosfera, vamos dizer assim, mais frio o clima é. Por esse motivo que geralmente os topos das montanhas, independente de onde essas montanhas estejam, costumam ter gelo, costumam ser mais frias. Então, por exemplo,
existe a possibilidade da gente ter ali na região equatorial, que é a região mais quente do planeta, uma alta montanha e no topo dessa montanha tem gelo. Então, vou dar um exemplo para vocês de novo. Aqui na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes, cordilheiras é coletivo de montanhas, tá? Então, tem uma sequência, um conjunto de montanhas, uma atrás da outra. E nessa cordilheira, que está localizado na altura ali da floresta amazônica, nós vamos ter um topo com gelo. Deu para entender? Por quê? Por causa da altura dessa cordilheira. Só a nível de curiosidade, o rio Amazonas, ele nasce por causa do degelo do topo da montanha da Cordilheira dos Andes. Ou, em outras palavras, está lá a montanha, né, na América do Sul, né? Então, o Brasil também está na América do Sul. Esse topo, ele é coberto de gelo, porque ele está à altitude, mas está na zona equatorial, né? Então, a latitude do relevo é uma latitude quente, mas ao mesmo tempo, né, a altitude é muito alta, então tem gelo lá em cima. E nisso que tem gelo, esse gelo ele vai derretendo, e nisso que ele vai derretendo, ele vai alcançando as partes mais baixas do relevo, e nisso que ele alcança as partes mais baixas do relevo, vai se formando os rios, e assim é formado o rio, tá? Que tem lá na floresta amazônica, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas já volto para a Ásia, porque tô dando um exemplo de coisas, né, que acontecem no mundo todo. Então, essa questão de latitudes, de altitude do relevo, isso acontece no mundo todo e também acontece na Ásia. Mas aí a parte que eu vou falar sobre isso, eu vou falar na horinha H mesmo, tá bom? Porque senão eu vou começar a misturar a matéria toda, então vamos por partes, tá bom? Uma outra coisa também que vai influenciar na diversidade climática que acontece na Ásia é a distância ou proximidade em relação aos oceanos, né? Que a gente usa, né, os termos maritimidade e continentalidade. O que é isso? Vou dar de novo o exemplo do Brasil, tá? Porque isso também acontece no Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial, né? Até aí, novidade nenhuma. E o Brasil, a gente sabe que o litoral, ele é banhado no Oceano Atlântico, tá? Então, as cidades, né, que estão perto do oceano, vai ter uma influência que a gente chama de influência da maritimidade. E quanto mais a gente entra no interior do país ou no interior do continente, a gente começa a ter um fenômeno que a gente chama de continentalidade. Mas afinal, o que é maritimidade e o que é continentalidade? Em termos práticos, tá? As pessoas que vivem no interior, né, principalmente no meio do continente, em região onde não tem praia, onde não tem oceano, é muito comum ter uma variação de temperatura muito grande durante o dia. Ou seja, durante o dia, enquanto tá sol, faz muito calor, e quando começa a esfriar, faz muito frio, né? Esfriar, que eu falo no sentido de quando começa a anoitecer, tá? Então, isso começa é possível de ser percebido no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Já em contrapartida, quando a gente está mais próximo do oceano, tá? A variação de temperatura no dia, ela é muito baixa, ela é muito pequena, tá? Por que isso ocorre? Porque está próximo do oceano. Vou dar um exemplo da praia, porque eu acho que o exemplo da praia é um exemplo, assim, que dá pra gente entender um pouco mais isso, considerando mesmo uma escala mais local, uma coisa assim mais perto, né? Porque falar sobre um país inteiro e tentar imaginar isso pode ser um pouco difícil. Vou dar o exemplo da praia, tá bom? Quando a gente vai na praia, né, de dia, né, geralmente a maioria das vezes, a gente pisa na areia, a areia, ela tá muito quente, né? Em contrapartida, quando a gente chega na água, não é toda praia, tá? Mas geralmente a água, ela costuma ser mais quente, tá? Peraí.
tive que me recompor aqui para não explicar o negócio errado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente chega na praia, a areia ela tá muito quente, né? Por quê? Porque tá aquele sol de rachar e tal, e a gente chega, a gente pisa na areia, nossa, a areia tá muito quente. Quando a gente chega na água, no mesmo horário, tipo assim, cheguei na praia, saí, eu quero ir direto pra água. Geralmente a água ela tá muito gelada. E se pergunta, cara, por que com esse sol de lascar a água ela não esquenta? Por que a água ela fica muito fria? Guarda essa pergunta. Segunda situação, quando começa a anoitecer, chega lá o pôr do sol e tal, a areia ela fica fria muito rápido. E em contrapartida, quando a gente vai para a água ela fica muito quente, né? A água fica quentinha de noite, faz essa experiência. E aí vem a grande questão, cara, por que isso acontece? Já não tem sol aqui em cima, por que essa água fica muito quente? A explicação é muito simples. É que quando o sol bate na areia e vai embora, ela ganha e perde calor muito rápido, tá? Já a água não. Quando a gente chega de dia na praia e chega na água e a água tá gelada, é porque a água ela tá demorando a esquentar. E quando a gente chega de noite, que já não tem mais sol, é porque a água ela demorou tanto a esquentar que chega uma hora que ela fica quente e depois ela vai demorar a esfriar, entendeu? Então, assim que o sol vai embora, a água ela continua quente porque ela fica demorando ali muito tempo para esfriar. O que isso tem a ver com continentalidade, com maritimidade? Que quando a gente está muito no interior, por não ter essa influência do oceano, o ar ele esquenta muito rápido e assim que o sol vai embora, o ar ele também se esfria muito rápido, tá? Então essa variação de temperatura ela é muito perceptível. Dá um exemplo para vocês a questão dos desertos, né? Todo mundo fala, nossa, porque no deserto é muito quente e tal, mas quando chega a noite o deserto é muito frio. Por quê? Porque geralmente deserto é um ambiente de continentalidade e não costuma ter, né? A água não costuma ter o oceano perto. Deu para entender? Agora, quando a gente está numa região de litoral, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, a variação, né, da temperatura atmosférica, a temperatura do dia é muito baixa se comparado, por exemplo, com o interior do Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes aqui anoitece e não necessariamente fica muito frio porque anoiteceu. Deu para entender? Tranquilo? Ok. Então, mediante a esses princípios, né, de latitude, altitude e maritimidade e continentalidade, a gente vai começar agora a estudar, entrar mesmo na Ásia, tá? Considerando tudo isso, porque como a Ásia ela é um continente muito grande e ela tem uma variação de relevo também muito grande, é a partir de agora que a gente vai entender como que diversas regiões da Ásia são completamente diferentes umas das outras, tá bom? Então vamos começar pela região que a gente chama de Círculo Polar Ártico, tá? Que é lá em cima, no extremo norte da Ásia, tá? A gente fala, né, que é um lugar de elevada latitude, então como eu dei o exemplo aqui falando sobre a região equatorial como sendo de baixa latitude, então a gente usa elevada latitude. Esses termos é uma coisa assim que daqui em diante vocês vão ter que levar pro resto da escolaridade de vocês, tá? Então vocês já vão entrar no ensino médio com essa dimensão, né, e precisando entender essa nomenclatura, tá bom? Então, quando a gente fala sobre essa parte da Ásia, a gente está falando sobre a Ásia Central e Setentrional. O que é setentrional? Setentrional é um outro termo que a gente usa para dizer norte do continente, tá bom? Então, assim, na verdade, setentrional significa norte, pode ser para qualquer coisa. Mas aqui, como a gente está falando de um continente, então eu falo do norte do continente e também litoral
da Rússia, tá? Porque a gente tá falando sobre a Ásia. Então, quando a gente fala setentrional, a gente fala de norte, meridional, a gente fala de sul, tá bom? Só para vocês pegarem um pouco essa nomenclatura. Essa região é uma região de clima frio e polar, tá? Então, a gente tem na Ásia uma região que é extremamente gelada, que é o caso aí da Ásia Central e Setentrional, ou seja, a parte mais norte. Se você tá meio perdido, o que significa? Professora, eu não tô entendendo, eu não estou me localizando aonde que é a Ásia Central, por aí vai. Na aula passada, acho que foi na aula passada, eu passei para vocês um mapa explicando o que tem em cada uma dessas regiões, quais são os principais países, quais são as principais características. E aquele mapa é uma coisa assim para vocês começarem a se acostumar, memorizar e por aí vai, tá bom? Então, a gente está falando de um clima frio e polar, por quê? Porque está dentro da região do Círculo Polar Ártico. O que isso significa? É a região fria do planeta que é localizado no norte, tá? Onde Papai Noel fica. Brincadeira, né? Brincadeira não, né? Nos filmes, na imaginação, né? Papai Noel fica lá, no Polo Norte, mas enfim, tá? Então, é uma região de baixas temperaturas e precipitação na forma de neve, tá bom? E o tipo de vegetação que a gente chama para esse lugar é vegetação tundra, tá bom? O que é uma vegetação, quais são as características da tundra? É praticamente a vegetação de pinheiros, tá? Então, quando a gente tem a questão lá do Papai Noel, do Natal, né? Que a gente tem lá os pinheirinhos de Natal, é porque também é um tipo de vegetação dessa região, né? Que é a região mais localizada ao norte, tá bom? Opa, pra cá. Mais abaixo, a gente vai ter a zona temperada. Tá? Então, eu expliquei mais ou menos o que significa a zona temperada, tá? Então, a zona temperada é aquela zona mesmo que a gente vai ter influência tanto das correntes frias quanto das correntes quentes, tá? O que são correntes? Diante do planeta, a gente tem uma dinâmica, tá? De circulação, tá? Da atmosfera e também da circulação marítima, tá? Então, existe um sistema de circulação de ventos na atmosfera, né? Então isso faz o que a gente chama de massas de ar, né? Que são grandes blocos mesmo de massas de ar que ficam circulando na atmosfera. Então, por exemplo, quando a gente chega e fala, tá tendo uma frente fria, é porque a gente está tendo a influência de uma massa de ar fria e o que a gente chama de corrente marítima é quando isso acontece mesmo no oceano, tá? Então, existe essa possibilidade da gente ter uma corrente no oceano, tá? E também na atmosfera, tá bom? Só que uma a gente chama de massa de ar, outra a gente chama de corrente marítima, tá? Então, na zona temperada, a maior parte do continente está nessa zona, tá? A gente chama de zona temperada norte porque também existe uma no sul, tá? E essa zona ela está localizada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, quando estava lá no 6º ano, a gente deu aquela estudadinha nas latitudes, né, da Terra, a gente faz sempre, né, uma atividade que a gente considera linha do Equador, Círculo Polar. Eu vou pro norte, tá? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. No sul, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, tá bom? Então, como a Ásia ela está localizada no hemisfério norte, né? A maior parte está localizada no hemisfério norte, então eu estou praticamente pegando as regiões climáticas de cima para baixo, então a gente está descendo, tá? Então, eu comecei falando sobre
a região polar, né, que é a parte setentrional e central da Ásia, né, que é a parte mais fria. E agora a gente vai esquentando o clima, vamos dizer assim, tá? E a vegetação é florestas de coníferas que desenvolve-se sobre a influência do clima frio. Então, essa região temperada, ela ainda, né, tem um clima frio, mas não chega a ser um clima polar, ok? Então aqui a gente já tá falando de uma floresta, né? Antes não, antes a gente tinha a tundra, tá? A tundra, ela é caracterizada por uma vegetação que é adaptada ao frio, tá? Então a gente costuma ter algumas vegetações mais espinhosas, né? Ou seja, o que significa mais espinhosas? Mais mesmo na ideia mesmo de coníferas, né? O que são coníferas? São pinheiros que têm formatos de cone, tá? Isso que significa coníferas. Só que qual é a diferença do tipo da vegetação da zona temperada para a da zona polar? É que da zona polar, ela é mais espaçada. O que significa que é mais espaçada? Ela é mais separada e é predominantemente uma vegetação mais baixa, tá bom? Já a conífera não. A conífera a gente consegue identificar sendo como uma floresta, ok? Indo mais para baixo, a gente encontra a zona tropical, tá? Que é uma zona mesmo que a gente vai encontrar entre os dois trópicos e vai passar ali pela linha do Equador. Então, pode-se dizer que é a região mais quente, tá bom? Então, ali nós vamos ter praticamente a região leste e quase todo o sudeste da Ásia, tá? Então, a gente está começando a descer mesmo. Então, o que eu quero que vocês percebam, por enquanto, em relação a isso, é essa diversidade climática que a gente tem nesse continente. E tendo essa diversidade climática, eu tô passando isso aqui com calma com vocês, porque a partir daqui eu vou começar a entrar em algumas discussões que é extremamente relevante vocês entenderem essas variações das regiões, tá bom? Então aqui a gente já vai ter um clima desértico e semiárido. Então, tipo, perceba a diferença. A gente estava indo para uma região fria, né? E agora a gente encontra um clima desértico e semiárido. Então, quando a gente fala sobre climas desérticos e semiáridos, é sobre climas onde é muito quente e há pouca quantidade de chuva, tá bom? E aqui já é uma vegetação de deserto ou de estepes e pradarias, tá? Que são vegetações mais no estilo, se não é deserto, é tipo campo, tá? E estende-se por quase todo o Oriente Médio, noroeste da Índia e parte da Ásia Central e leste da Ásia, tá bom? Desde que haja umidade suficiente, desenvolve-se uma vegetação da gramíneas nessas áreas, tá? Então, aqui a gente já começa a perceber um problema que ocorre lá na Ásia, que é o fator da escassez de água, tá bom? Já adiantando isso aqui para vocês. Então, vamos agora falar sobre os climas propriamente ditos. No início estava falando mais sobre as zonas climáticas, né? E agora eu vou entrar mais a fundo sobre essa questão do clima. Apesar de eu falar sobre os climas que acontecem na Ásia, é comum que alguns desses aconteçam em outras partes do mundo e eles tenham características que sejam bastante semelhantes, tá bom? Então vamos lá, o clima desértico, né? Deserto, a escassez de precipitação e baixa diversidade de espécies, né? Então um problema aí também da questão desértica é quando se refere, por exemplo, à falta de água. Isso interfere diretamente também na falta de abastecimento de alimentos, né? Porque para você cultivar, para você fazer uma lavoura, isso tudo você tem muito mais dificuldade. E além de se ter mais dificuldade, isso exigiria tecnologia, investimento, uma série de outras coisas, tá bom? É uma das regiões, né, que a gente tem um tipo de
de deserto é o próprio Oriente Médio, tá? Que a gente tem um deserto quente. Mas também existem os desertos frios, tá? Como, por exemplo, o de Gobi, que é entre a Mongólia e a China, onde se tem médias baixas de temperaturas e precipitações em forma de neve, tá? Devido à altitude. Então, a gente está falando aí de uma região que é alta, né? Então, lembra que eu estava falando no início da aula de que mesmo estando numa região relativamente quente, a partir do momento em que a gente tem o fator altitude, isso influencia também para que algumas regiões possam nevar mesmo tendo um clima quente, tá? Abrindo um parênteses, existem algumas regiões do Brasil que chegam a nevar por esse mesmo motivo, por causa do fator da altitude. Fecha parênteses. Aí, continuando, né? Então, a gente tem a Cordilheira e o Planalto do Tibete. Eu já cheguei a falar sobre eles na semana passada, tá? Que ali no Tibete, a gente tem praticamente, né, o maior planalto do mundo, e eles impedem a chegada de massas de ar quentes e úmidas provenientes do oceano, tá? E ali nós vamos ter a formação de deserto ao norte do Himalaia, tá? Sobre isso aqui eu quero comentar o seguinte, tá? Vou colocar o exemplo do Brasil, porque acontece também esse fenômeno aqui no Brasil, só que é um pouco diferente, tá bom? O que acontece? Aqui no Brasil, né, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar sobre o sertão, né? E a gente sabe que o sertão é também uma região de clima semiárido. Só que o que explica ali do sertão ele ser praticamente um deserto, né? Não chega a ser, a gente chama de clima semiárido porque é quase um deserto, porque a quantidade de chuvas é muito baixa, por causa do Planalto da Borborema, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos uma região de relevo muito alta, tá? Para que a chuva chegue, né, do outro lado, vamos dizer assim, ela precisa subir muito e atravessar o relevo. Só que na maioria das vezes em que as nuvens elas tentam subir, elas vão se desfazendo, tá? E nisso que elas vão se desfazendo, elas chovem e não conseguem atravessar, né? Então, isso também acontece lá no Planalto do Tibete e acontece aqui no Brasil. É por isso que, geralmente, depois de uma grande cordilheira, depois de um grande planalto, depois de um relevo que seja muito alto, é comum ter a formação de clima desértico ou clima semiárido. E o que seria a diferença entre o Brasil e a questão lá da Ásia? Porque o Planalto do Tibete, ele é mais alto do que o Planalto da Borborema, tá? Mas o princípio, a ideia é a mesma, tá bom? Ok. Lá a gente também vai ter o clima de montanha, tá? O que é clima de montanha? O nome já fala, né? É um clima mesmo que ocorre em regiões mais altas, e além de ser um clima que ocorre em regiões mais altas, é um clima que costuma ser frio, né? Por quê? Porque as regiões de montanhas, né, na alta atmosfera, costumam ser bem elevadas, tá? E aqui nós temos o exemplo do que acontece no Himalaia, no Planalto do Tibete e na Cordilheira do Cáucaso, que são os 3 maiores relevos que nós temos lá na Ásia, tá? E também essas regiões acontece vegetação com baixa diversidade de espécies. Por quê? Porque se torna muito limitado, né? Em termos de ser um lugar relativamente frio, a vegetação ela fica muito limitada. A mesma coisa que acontece lá na tundra, tá? A tundra ela tem uma vegetação muito limitada e acaba sendo muitas das vezes bem baixinha, né? Bem assim, ali na fase dos links, das gramíneas por causa disso, tá bom? Um tipo de clima que é muito característico dessa região é o clima mediterrâneo por causa do mar Mediterrâneo, tá?
Então, o mar Mediterrâneo, né, praticamente, ele está perto da Ásia, da África e também da Europa, tá? E ele já traz a característica, né? Lembra que eu falei da questão da maritimidade? Então, ele traz também as características da maritimidade, tá bom? Então, esse clima, ele tá no Oriente Médio, ao longo da costa do Mar Mediterrâneo e o sul do Mar Cáspio também, tá? É influenciado pela maritimidade, pelo que eu acabei de falar com vocês. Uma outra coisa também que é muito característica da maritimidade é a quantidade de chuvas, tá? Então, geralmente, regiões perto de oceanos, perto de mares, costumam ter um índice de chuva maior por causa disso, tá? Então, guarda essa informação, porque chuva é praticamente importante para o desenvolvimento, né, das sociedades, né? Colocando aí de novo a ideia da questão das lavouras, né? Então, é importante para isso. Então, ali a gente vai ter uma vegetação característica, que a gente chama também de vegetação mediterrânea, que são espécies de plantas adaptadas aos verões quentes e secos, alternados com invernos úmidos e moderadamente frios, tá? Então, tem essas duas características quando a gente fala sobre o clima mediterrâneo. Guarda essa informação, tá? O próximo clima é o clima subtropical. Então, a gente tem um trópico, então subtropical seria abaixo do trópico. Ou seja, a gente tá falando aí de um clima que é bem mais localizado ao sul mesmo do continente, tá? É o clima ali do arquipélago do Japão, tá? E parte da costa leste da Ásia, tá? Onde o fator maritimidade também é predominante. Então, o arquipélago é o coletivo de ilhas, tá? Então, o Japão é um país que é formado por diversas ilhas, tá? E ali a gente vai ter a alternância de estações do ano bem definidas e a vegetação de florestas temperadas, tá bom? Guarda essa informação. Eita, peraí. O próximo clima é o clima tropical, tá? Ah, professora, mas tem um monte de clima, enfim, calma, tá? Eu vou passando todos os climas com vocês, porque eu quero chegar numa conclusão, tá? Então, eu vou passando por vocês. O que eu quero que vocês entendam, por enquanto, é essa relação da diversidade climática e diversidade regional da Ásia, tá bom? Então, o clima tropical mais abaixo, né? A gente está descendo, é a parte do sul e leste da Ásia, tá bom? É áreas próximas do Trópico de Câncer. O que significa dizer que são áreas próximas do Trópico de Câncer? São áreas que no verão, tá? É muito quente, tá? Então, isso que quer dizer quando eu falo, tipo assim, a área próxima do Trópico de Câncer. Então, falando sobre trópico, né? Seja de Câncer, de Capricórnio, o que vocês precisam entender é que são áreas que são quentes, tá? E tem o clima que é influenciado pelo regime de monções. Já vou falar sobre ele aqui ainda, tá? E nós temos aqui uma vegetação de floresta pluvial tropical, tá? O que é floresta pluvial tropical? A gente tá falando de uma floresta, né? Pluvial vem da palavra chuva, tá? E tropical vem da ideia de ser quente. Então, é quente e úmida, ou seja, é uma floresta grande, é uma floresta exuberante, é uma floresta com muita biodiversidade, tá? Como acontece com a floresta amazônica. Então, assim, o que eu quero que vocês percebam, né, é essa variação mesmo de temperatura e essa variação de vegetação, tá bom? E por que isso é importante, né, a gente entender, né? Porque quando a gente tem a demarcação dos territórios, a demarcação dos países, né,
esses fatores, eles interferem diretamente na economia, na forma como esses países eles vão se desenvolver e também na forma como a população ela vai se relacionar com aquele ambiente, tá? Mas calma, não vou adiantar isso aqui ainda, tá bom? Vou deixar pro final da aula que vocês vão entender aonde que eu tô querendo chegar. Então, essa vegetação é marcada por uma vegetação densa, ou seja, uma vegetação bem cheia, bem numerosa, é isso que significa, tá? E de grande porte, ou seja, tem árvores muito altas, enfim, rica em biodiversidade. Vem sendo intensamente explorado no continente asiático a ponto de ameaçar a sua manutenção, né? Então, aqui a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre desmatamento, a gente está falando sobre queimadas, tá? A gente está falando sobre tráfico ilegal de animais, a gente está falando sobre isso, tá bom? Então, quando a gente fala sobre se ter uma floresta, uma vegetação grande, uma vegetação exuberante, então uma vegetação grande, exuberante e por aí vai, a gente está falando sobre recursos, né, naturais, sobre matéria-prima, sobre coisas que serão utilizadas, né, posteriormente aí para a economia e acaba também sendo muito um capitalismo predatório, né, que a gente chama de capitalismo predatório, aquela ideia, né, de usar a floresta como recursos econômicos, né, de se pegar as coisas, né, de se explorar mesmo as coisas que tem nela para mandar para a indústria e para fazer matéria-prima de alguma coisa para vender, tá? Então, isso gera, né, muitos conflitos, principalmente com ambientalistas, né, em relação a isso. E não só, né, mas, por exemplo, existe uma linha, né, de pensamento e de pesquisa que considera que muitos problemas, né, da sociedade surgem em função dos problemas ambientais, né, porque essas atividades acabam sendo atividades que geram grandes impactos. Que tipos de impactos? Questão mesmo de devastar todo um ecossistema, questão mesmo de, enfim, desequilibrar a natureza, desequilibrar o planeta e fazer aí surgir alguns problemas, tá? Climáticos, problemas ambientais. Então, gente, aconteceu um tiroteio no meio da minha aula, né? E eu estava no terraço, então, enfim, eu tive que descer. E foi isso que vocês viram. Mas tô bem, tá tranquilo, tá? Deixei o tiroteio passar e tá ok, tá bom? Então, vamos lá. Continuando sobre o que eu tava falando, eu só tava falando sobre as florestas, né? Pluviais, tropicais, exploração e consequências ambientais que podem acontecer no planeta, tá? O próximo é o clima equatorial, então tô descendo mais ainda, tá? Então, a linha equatorial é a linha mais quente do planeta, que é praticamente onde fica o sudeste da Ásia, e a gente vai ter grande quantidade de chuva, tá? E temperaturas médias elevadas. O que eu chamo de temperaturas médias? Temperaturas médias... Então, temperaturas médias é quando a gente considera, tá? Fazendo média mesmo. A gente pega a temperatura de várias épocas do ano, tá? E a gente divide pelos dias e tira uma média, tá? Então, quando a gente fala sobre temperaturas médias elevadas, é porque a temperatura ela é alta praticamente o ano todo, tá? Isso que significa. Então, o que eu quero que vocês percebam até aqui, né, que eu comecei a falando de um lugar que era muito frio, onde se tinha uma vegetação praticamente muito escassa, passando pelos desertos e agora indo para uma região que é quente e que chove bastante. Então, assim, essa dimensão, ela é importante pra gente conseguir entender
sobre a Ásia, sobre as coisas que acontecem por lá, tá bom? Porque a partir de agora eu vou começar a relacionar o ambiente, as características naturais com a própria sociedade, como que as coisas elas se dão a partir disso, tá? Só que antes, né, lá atrás eu tinha falado um pouco sobre o clima de monções, que eu cheguei e falei, isso aqui eu explico depois. Todos os climas que a gente viu até agora tem em diversas partes do mundo, né? Então, alguns eu até cheguei a citar aqui no Brasil. Mas tem um que só acontece na Ásia, que é o clima de monções, tá? Que acontece no sul, leste e sudeste da Ásia, tá? Então tá, o que significa monções? São padrões de ventos com características bem definidas de acordo com o período do ano em que atuam e a umidade que carregam, tá? Então, só para vocês entenderem, né, sobre isso. É tipo um clima exagerado, tá? Então, quando se fala monções, na verdade, é como se a gente falasse de uma super massa de ar, tá bom? E dentro desse clima, o ar, ele se desloca sempre de áreas mais frias e de alta pressão atmosférica para as áreas mais quentes e de baixa pressão atmosférica. Tá, vou explicar um pouquinho para vocês essa ideia da pressão atmosférica, tá? Então, como que acontece a dinâmica, né, de pressão, né? Então, a ideia da pressão, tá, é a ideia da força, tá? Primeira coisa. Então, quando a gente fala, pressione o botão aqui, né, no sentido da gente fazer o quê? A gente colocar a pressão, né, a gente colocar a força no botão e pressionar, tá? Então, primeira coisa. A segunda coisa, quando a gente fala sobre a atmosfera, a gente tem que considerar que a atmosfera ela é composta por vapor, tá? Principalmente vapor d'água, tá bom? E que existem moléculas, tá? O que acontece? Quando a temperatura ela tá mais fria, é comum dessas moléculas elas se juntarem mais, tá bom? E quando elas se juntam mais, elas se pressionam, tá? Por isso que a gente chama de alta pressão. Em contrapartida, quando a temperatura ela está mais quente, as moléculas elas ficam mais soltas, tá? E nisso que elas ficam mais soltas, se tem uma pressão menor. Dando um exemplo assim, bem do nosso dia a dia, quando a gente vai fazer gelo, o que acontece com as moléculas de água, né? Elas se juntam, né? Se juntam ao ponto de formar o gelo, tá? Então, a gente poderia dizer ali que está exercendo uma pressão para elas ficarem juntas. E quando a gente vai ferver uma água, né, que a gente está aumentando a temperatura, ou seja, está fazendo com que fique mais quente, o vapor d'água, ele tende a fazer o quê? Né? Ele vira vapor, né? Na verdade, a água, ela evapora, tá? Então, quando a gente fala sobre questão da atmosfera, existe na própria dinâmica da atmosfera essa relação de alta pressão e de baixa pressão. Deu para entender? E além de ter essa relação de alta e baixa pressão, a atmosfera, vamos dizer assim, ela se movimenta, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando a gente tem um vento, né? O que significa o vento? O vento nada mais é do que o deslocamento do ar, tá? E qual a direção, como que esse vento ele vai se deslocar? Sempre das regiões mais frias para as regiões mais quentes. Sempre uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Ok. Então, daí a gente entra dentro da dinâmica do clima de monções, ou seja, o clima dos grandes padrões de ventos que acontece na Ásia, tá? Só que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, então eu vou dividir em dois momentos. Um eu vou chamar de verão e o outro eu vou chamar de inverno, tá bom? Porque aí na prática fica mais claro essa relação de monções para vocês, tá? Então vamos lá. No verão,
o continente se aquece mais depressa do que o oceano, tá? O ar sobre o continente absorve mais energia, se aquece e sobe, formando uma zona de baixa pressão atmosférica, tá? O ar sobre o oceano absorve menos energia e permanece mais frio do que o ar sobre o continente, originando uma zona de alta pressão atmosférica. Quis ler isso aqui devagar para vocês, para depois explicar, tá bom? Lembra do exemplo da praia, né, que eu dei no início da aula? O que acontece? No verão é a época mais quente, tá? Verão é a época do ano em que vai ter uma maior incidência de raios solares sobre uma determinada região, tá? Vai aquecer o continente. E como eu disse, né, o continente, igual como acontece na areia da praia, vai esquentar mais rápido, vai esquentar primeiro do que o oceano. Por quê? Porque a água, ela demora mais para esquentar. Um exemplo aí, vocês vão fazer café, leite quente, cozinhar, qualquer coisa. Você coloca ali no fogo, né, uma panela d'água, ela o quê? Ela demora para esquentar, tá? Então a água é uma coisa que demora muito para esquentar. O que acontece? Como o continente, aqui eu tô falando de uma estação, tá? Tô falando de uma estação que dura em média 3 meses, não de uma relação de dia e noite, tá bom? Então, como durante essa estação, né, o continente ele esquentou mais rápido, né? Ele vai formando uma massa de ar quente, tá? E a gente já sabe que temperatura quente gera baixa pressão. Deu para entender? Por outro lado, como o oceano ainda está frio, o que vai acontecer? Vai ser uma zona de alta pressão. Deu para entender? E como que forma a dinâmica do vento? O vento ele parte da alta pressão para a baixa pressão. E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um deslocamento de ar, tá? Para a alta pressão do oceano em direção à baixa pressão do continente. Já trago uma imagem para vocês sobre isso, tá bom? Aí, foi o que eu expliquei, né? Que vai ter um deslocamento de massas de ar, tá? Úmidas, né? Porque elas estão no oceano, né? Elas estão indo em direção do oceano para o continente e vai provocar chuvas no continente, tá bom? Só que o que acontece? Por que o clima de monções a gente fala tanto? Oh, nossa, por que clima de monções? Por que ele é tão importante e por aí vai? Porque geralmente o clima de monções, né, por ele trazer esse deslocamento de massas de ar, um padrão muito grande de massas de ar, isso acaba gerando eventos extremos, né? Então, quando eu falo sobre a questão de provocar chuvas, não é uma chuvinha, né? Geralmente costumam ser chuvas torrenciais, chuvas mais marcantes, chuvas em grande volume d'água. E em função também desse clima, ali a gente tem a possibilidade da agricultura do arroz, tá? Que é a base praticamente da alimentação da população asiática. Então, isso faz com que a região do sul da Ásia, onde isso acontece, tenha essa bonança, né, em relação à agricultura do arroz, tá? Já no inverno, né, como eu falei para vocês, eu ia dividir essa dinâmica do clima de monções em duas partes. Já no inverno, as baixas temperaturas registradas no continente criam um efeito inverso, tá? Como assim criam um efeito inverso? No inverno, a gente vai ter o oceano mais quente, né? E nisso que o oceano fica mais quente, é uma área de baixa pressão,
E a gente vai ter o continente mais frio, né? Por quê? Porque não vai ter mais aquele calor, né? Então, com o continente mais frio, giram uma região de alta pressão. Aí os ventos, ao invés de entrar no continente, ele vai acontecer o quê? Vão sair do continente. Deu para entender? Então, os ventos, eles sopram do continente, que é a área de alta pressão, que é a área mais fria, em direção ao oceano, que é de baixa pressão, que é a área mais quente. E daí, os ventos secos provenientes do interior do continente caracterizam um período de estiagem em regiões que, durante a monção de verão, recebem as chuvas. Deu para entender? Então, assim, ao mesmo tempo em que praticamente uma região que eu poderia dizer que é a região do exagero, né? Vamos dizer assim, né? Porque tem um verão muito chuvoso e um inverno muito seco, né? Então, quando a gente fala sobre estiagem, a gente está falando sobre falta mesmo de precipitação, tá? Ou muito pouco. Aí, vem pra cá, trouxe um mapinha, né, uma imagem aqui, né, para explicar para vocês sobre isso, tá? O que acontece? Por que isso só acontece na Ásia? Por que todos os outros climas dá para acontecer no mundo inteiro? E no caso da Ásia, a gente tem um clima de monções. E por que o clima de monções ele chama tanta atenção? Por que muitas das vezes ele é muito relacionado a eventos catastróficos, climáticos e por aí vai? Porque aqui no... Peraí, eu vou pegar a caneta, tá? Por que acontece? Porque aqui é o sul da Ásia, tá? Sul-sudeste da Ásia, tá bom? Essa partezinha aqui, tá? Que é onde acontece o clima de monções. Vou pegar aqui a caneta de novo. O que acontece? Aqui em cima nós temos o quê? Nós temos o Planalto do Tibete, né? Então eu tô falando sobre o Planalto do Tibete desde a aula passada, né? Quando eu falo sobre os tipos de relevo, né? As características gerais. O que acontece? A presença do Planalto do Tibete impede a passagem das ACGA úmidas para o interior da Ásia, beleza? Já tinha comentado isso, né? Que até dei o exemplo do Planalto da Borborema, né, que é o mesmo fenômeno onde a gente já vai ter do outro lado um deserto, uma região semiárida. E eu também havia comentado com vocês que a partir do momento em que as nuvens elas têm dificuldade de subir e atravessar o planalto, elas chovem mesmo ali onde elas estão. Também comentei sobre isso. Só que, como tem uma quantidade muito grande ainda de continente na frente do Planalto do Tibete, ali vai acontecer o tal do clima de monções, tá bom? Então, a presença do Planalto do Tibete impede a passagem das massas de ar úmidas para o interior da Ásia, aprisionando-se sobre o sul e parte leste do continente, onde as monções atuam com maior intensidade. Deu para entender? E aqui, né, ficar aqui mais pertinho, né, porque tá coloridinho, né, para vocês, legal, eu me coloquei na frente do negócio, né, então, assim, para vocês visualizarem, né, então vamos aqui, né, começar no verão, né, porque eu falei primeiro do verão, então vamos no verão, então aqui, né, esse quadrinho é o quadrinho do verão. E esse aqui é do inverno, né? Então, o que acontece lá no verão, né? O continente, ele é mais quente, né? Porque ele esquenta mais rápido que a água, né? E eu tô falando de uma estação, tá bom? Então, ele esquenta mais do que a água. E aqui vai ser mais frio, então a gente vai ter uma alta pressão. E vai levar, né? Como a gente tá falando de um lugar perto do oceano, vai levar a chuva todinha para cá para dentro, né? Então, assim, qualquer lugar que você esteja, que você vê, tá ventando, você já sabe que o vento é o deslocamento de uma área
atmosférica da alta pressão para baixa pressão. E aqui no inverno vai acontecer o oposto, né? Os oceanos vão ficar mais quentes e o continente vai ficar mais frio e vai trazer, né, os ventos e vai acabar, né, ali tendo um processo muito grande de estiagem. Posso dar um outro exemplo para vocês que é muito interessante? Quando vocês chegam na praia, né? Eu cheguei na praia e legal. O que acontece? Lá na praia, né, é muito comum, né, quando tá de dia, tá aquele sol de rachar, areia muito quente, fazer o quê? Vir um vento, né, vento em direção ao oceano pra cá. Aí começa a voar, né, voar guarda-sol, cadeira, canga, voa tudo, né? Então, qual é a origem daquele vento? É porque a areia ela está muito quente, o mar está muito frio e o mar gera uma alta pressão que vem para baixa pressão e o vento vem nessa direção. Agora preste atenção que geralmente à noite na praia não tem aquele vento. Entendeu? Ah, professor, mas eu fui na praia e teve aquele vento. Beleza. Eu estou simplificando aqui um processo que é bastante complexo e depende de vários fatores e eu tô falando de um fator, tá? Então, assim, existem outras coisas que influenciam essa dinâmica de pressão? Existe, tá? Mas vamos ficar pelo menos com a questão principal, né? Que é essa relação, né, de temperatura do solo, do lugar, do ar em relação ao sistema de alta e baixa pressão, tá bom? Beleza. Daí, deixa eu ir pra próxima. E aí, né, como eu tava falando sobre a questão do clima, né, a gente entra num problema, o relógio está na minha cara, deixa eu me descer aqui. E a gente entra num problema, que é um problema muito comum que acontece na Ásia, e é um problema que está diretamente relacionado com as questões climáticas, né? Por isso que eu trouxe toda essa introdução para vocês, né? Para explicar que existem áreas que são desérticas, áreas que são muito secas, que são áreas que são muito frias, enfim, tudo isso para a gente chegar agora na discussão da água, tá? Então, a água eu acho que é indispensável explicar a importância da água, né? Porque, enfim, a água ela acaba sendo, né, um recurso muito disputado, né? Enfim, questão de sobrevivência primeiramente, mas questões econômicas, enfim. E o que acontece? Na Ásia, nós temos uma enorme população. Então, é a maior população continental está na Ásia, né? Então, de todos os continentes. Enfim, é uma população muito numerosa. E daí, a Rússia, né? Ela tem grande disponibilidade de recursos hídricos. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma ocorrência de climas desérticos e semiáridos em diversos pontos do continente. Ou seja, aqui a gente já coloca uma questão de que não é todo mundo, não são todas as regiões, não são todos os países da Ásia que têm água. Ponto. Guarda essa informação. Daí, milhões de pessoas sofrem com a escassez de água, que é um recurso indispensável à vida, ok? Mediante esse problema, existe lá, né, a tecnologia das usinas de dessalinização. O que é isso? É alternativa para alguns países, tá? De retirar o sal da água do mar para fazer com que essa água ela se torne própria para o uso, né? Então, assim, então a água, ela acaba, vocês sabem que nem toda água é própria para consumo, né? Então, a maior parte das águas próprias
são aquelas que provêm de rios, né? E que simplesmente não pode pegar, vou ali no oceano pegar água e tentar utilizar, beber, não. Precisa de um processo mesmo de dessalinização. E a questão é que são necessários altos investimentos para fazer isso, né? Então, aí já coloca um outro fator, que é o fator econômico do acesso à água, né? Então, além de ter o problema de uma população numerosa, de ter a questão de que nem todas as regiões têm água, ainda quando se quer, né, ter água, isso vira um fator econômico, tá? E daí começam as disputas geopolíticas relacionadas à posse e ao manejo dos recursos hídricos entre os países da Ásia, né? Ou seja, se disputar por territórios que têm rios, se disputar por territórios em que tem, né, essa condição, né? Então, por isso que desde o início eu venho falando sobre a questão climática. Por quê? Porque o fator, né, climático, o fator da disponibilidade de chuva, de precipitação, e isso tudo influencia, né, na formação de vegetação, que influencia também na formação de rios, tá bom? E para trazer aqui um conflito para vocês, né, um exemplo é o caso da Índia e Paquistão pela região da Caxemira, que é rica em recursos hídricos. Então, esse é um dos maiores conflitos que tem na Ásia por causa disso, tá? Um outro conflito também é a questão de Israel com Jordânia, tá? Que tem ali a disputa pelo uso das águas do Rio Jordão, tá? E ambos são dependentes para o abastecimento de sua população, tá? Então aí já tem dois conflitos em relação à água, tá bom? A Caxemira é perto da Rússia, tá bom? Só para vocês saberem, tá? Ok? E daí se teve a criação do Emissário Nacional de Água, né? Tô falando sobre o conflito da Jordânia com Israel, tá? Daí se teve a criação do Emissário Nacional de Água em 1964, tá? Que praticamente foi feita a transposição de água por canais artificiais no curso superior, ou seja, logo ali perto da nascente para Israel, que diminui consideravelmente a quantidade de água que chega à região da Cisjordânia, tá? E daí famílias palestinas sofrem com a escassez de água. Então, assim, a geopolítica da água ela está diretamente relacionada com o controle do território onde se tem a água. É praticamente isso, tá? E dentro da Guerra dos 6 Dias, já vou falar sobre ela mais na frente, tá? Mais adiantando, que foi na década de 60, especificamente em 1967, tem a ameaça da Jordânia de desviar o Rio Jordão, né, as cabeceiras nas colinas de Golã e o aquífero da Cisjordânia para uso próprio, tá? E isso provoca uma resposta imediata por parte de Israel, né? Então, aqui a gente já entra dentro de um conflito, né, árabe-israelense. Vou falar mais sobre ele nas próximas aulas, mas é só para vocês entenderem mesmo sobre um pouquinho, né, do porquê que muitas das vezes se tem disputas no Oriente Médio, porque o Oriente Médio é uma região que é bastante escassa de água e as áreas onde se tem água geralmente giram em torno desse conflito, tá? E daí Israel controla os aquíferos das montanhas e o aquífero litorâneo, que é abastecido por canais, e o seu uso excessivo leva à salinização da água. Ou seja, além de se ter o problema propriamente dito da água, quando o recurso ele é mal utilizado, né? Eu estava falando sobre a questão lá das florestas, né? Dos impactos ambientais que isso poderia gerar. Sim, pode-se acabar com uma fonte, por exemplo, de água, que a gente chama de salinização da água, se esse recurso ele não é bem utilizado. E essa é a tendência, né? O que tem acontecido ultimamente com o Rio Jordão, que abastece praticamente a galera da Jordânia, de Israel e
da Cisjordânia, tá? Que é onde vivem os palestinos. E daí pronto, ocorre o quê? O estresse hídrico, tá? Que é a situação vivida por um país ou uma região na qual a demanda pelos recursos hídricos é maior do que a sua disponibilidade e a capacidade de renovação. Um exemplo aqui da Arábia Saudita, que também acontece isso, tá? No Oriente Médio, tá escrito errado, tá? É Médio. E Ásia Central também se tem esse conflito, mas por problemas mesmo das condições climáticas, tá? Que são regiões assim mais desérticas. E no sul e no leste da Ásia tem elevada densidade populacional, ou seja, muita gente. E o uso excessivo e poluição das águas dos rios e de outras fontes também dificultam, tá? A solução desse problema, tá? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Um pouco longa, bastante detalhada, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e tchau!